A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, que Deus possa abençoar a tua vida, você que está conosco hoje, neste momento, essa quarta-feira maravilhosa, que Deus está abençoando a sua vida. Meu nome é pastor Marcelo Alves Pereira, sou aqui o presidente do Ministério Altar de Deus e hoje eu quero falar de um assunto muito importante para você. Um assunto que isso vai fazer com que a nossa vida seja realmente abençoada. Porque é o que todos nós procuramos para a nossa vida, ser abençoado. E nós temos que entender que para que nós possamos ser abençoados, nós precisamos reagir na nossa vida. Ainda nada se acabou. Tem pessoas que pensam que a vida acabou, que está tudo terminado, mas isso é a mentira do diabo. Eu quero apenas falar para você que o próprio Senhor Jesus, ele sempre nos deu um caminho para a vitória, um caminho para as bênçãos. Nós precisamos entender realmente quais são os caminhos para a nossa vitória e para a nossa bênção. Bem, hoje eu quero falar de uma coisa importante, porque é o que está acontecendo em toda a terra. Está acontecendo na igreja, está acontecendo fora da igreja, em todos os lugares está acontecendo isso. E é notório nós encontrarmos pessoas dessa maneira. Só que eu quero trazer para você uma palavra para que você não cometa esses erros na tua vida. Não faça isso. O que nós vamos falar agora é muito importante. Por isso eu quero que você que esteja aí com um amigo, com um colega, você que está na sua casa, no seu lar, ou você que está aí próximo de uma igreja, ou aonde você estiver, eu quero que você, em nome de Jesus Cristo Nazareno, você venha prestar atenção no que Deus quer falar com você, porque é uma coisa muito forte para a tua vida. Eu tenho a certeza que essa palavra dada pelo Espírito Santo, ela vai fazer uma mudança grande na tua vida. Você vai realmente você vai vencer na vida e você vai crescer na vida. Por isso, eu quero começar no livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 1, verso de número 1, está escrito aqui, Jonas, capítulo 1, verso de número 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Olha que coisa interessante o que está acontecendo hoje com muitas pessoas nessa terra que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que Deus dá uma missão para Jonas. Preste atenção nisso. Deus, quando ele criou o homem para que o homem tivesse uma missão nessa terra. Eu e você e todos que estão nessa terra temos uma missão. E essa missão que Deus tem nos dado é uma da missão de mais importância para a nossa vida. Quando Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo sobre a face da terra, ele enviou Jesus para que Jesus viesse a nos ensinar a trabalhar nessa missão. Então Deus chama Jonas e fala com Jonas, Jonas, você vai nessa cidade e você vai levar a minha palavra naquela cidade. Mas a Bíblia vai dizer que Jonas ele se levanta para fugir. E o que está acontecendo hoje é notório na vida de muitas pessoas. Hoje as pessoas querem receber, as pessoas querem ser abençoadas, as pessoas querem ver Deus operar na vida dela, as pessoas querem ver Deus fazer sinais, prodígios, maravilha, as pessoas querem as bênçãos de Deus, as pessoas querem o de melhor de Deus, querem ser prósperas, elas querem tudo de Deus. Mas fazer aquilo que Deus manda fazer, muito delas não querem.
Elas querem receber, mas não querem dar. Por isso nós temos que ter um cuidado todo especial. Porque Jonas vai fazer certa coisa aqui que muitos hoje em dia estão fazendo. Jonas vai agir de uma maneira que a maioria das pessoas hoje estão fazendo isso que Jonas está fazendo. A Bíblia diz que Jonas se levanta para fugir, para se esconder de Deus, como se pudesse se esconder de Deus. Mas o mais interessante é que eu quero te mostrar algo maior que Jonas fez aqui nesse lugar. Quero mostrar para você algo maior. A Bíblia vai dizer que Jonas, ele quer fugir de Deus. Mas eu quero levar você num conteúdo maior, numa profundidade maior do que a fuga. Sabe? Não é somente a fuga que Jonas está acometendo, fugindo de Deus. Ele está fazendo algo pior, que talvez muitas pessoas estejam fazendo isso também. Muitas pessoas estejam, nesse momento, fazendo como Jonas. Pior do que fugir. Porque você lê a Bíblia e você vai ver que a vida de Jonas é como ele foge. Mas ele está fazendo pior, como muitas pessoas hoje estão fazendo. A Bíblia diz que Jonas foge, e pior do que fugir é desprezar. Não é verdade? É ou não é verdade? Pior do que fugir é desprezar. Jonas, ele vai desprezar o seu chamado. Jonas despreza o chamado de Deus na vida dele. Ele não valoriza o seu chamado. Deus o chamou para uma grande obra, Deus o chamou para levá-lo para que ele pudesse fazer uma grande obra. Porém, a Bíblia vai dizer para nós que Jonas vai fazer algo pior do que fugir de Deus. Jonas vai desprezar o seu chamado, o chamado de Deus, e além disso tudo, ele não vai valorizar o chamado de Deus na vida dele. Hoje nós temos encontrado pessoas dessa maneira, que além de fugir daquilo que Deus mandou ela fazer, além de fugir da sua missão aqui na terra, de que Deus mandou fazer, ela não valoriza o seu chamado e, além disso tudo, ela despreza o chamado de Deus. E nós estamos vivendo com pessoas dessa maneira, que não estão valorizando e ainda estão desprezando o chamado de Deus na vida dela. Por isso que porque Deus escolheu Jonas para que ele pudesse levar a salvação a uma cidade. Jonas ia para aquela cidade como um dos profetas mais importantes da Bíblia, porque ele ia lá para salvar não uma pessoa, ele ia lá para que a cidade toda pudesse ser salva. Você viu os projetos de Deus? Que Deus quer fazer uma grande obra através de uma pessoa, ele quer salvar uma cidade. Você já viu como é que Deus é grande? Como é que Deus tem uma visão ampla das coisas? Ele precisava de Jonas para levar a palavra, um homem, para salvar uma cidade. Deus precisa de você, está entendendo? Deus precisa de você para salvar uma cidade. É você levando a palavra, é você pregando a palavra, é você entregando os mistérios de Deus. Deus vai salvar uma nação através de você. Mas o que estão fazendo hoje é como Jonas fez no passado. Jonas estava fugindo de Deus. Jonas capítulo 1, verso 1 e 2, tu vai ler. Ele estava fugindo de Deus. Mas, porém, ele estava fazendo algo pior. Ele estava desprezando o chamado dele e desvalorizando aquilo que Deus mandou ele fazer. Agora você para pensar nisso. Jonas vai cometer algo pior do que ser chamado. Ele vai desprezar e, além disso tudo, ele não vai valorizar o seu chamado. Hoje nós estamos vivendo com pessoas dessa maneira, que são homens de Deus, são profetas, são escolhidos de Deus, Deus manda fazer uma missão e essa pessoa não quer ir fazer a missão que Deus mandou. Poxa, Jonas teve uma missão na mão dele de salvar uma cidade inteira através da palavra. Olha como é que Deus coloca Jonas. Deus coloca Jonas num patamar muito alto.
Deus escolhe Jonas e fala, Jonas, eu vou mandar você, você é o representante do meu reino na terra, e quando você falar naquela cidade, aquele povo vai se converter. Mas Jonas fez o quê? Desprezou o chamado de Deus e não valorizou o seu chamado, então ele fugiu. Ele rejeita a missão que Deus dá a ele. Por isso que na Bíblia está escrito que Jonas ele vai começar a afundar. A vida de Jonas vai começar a ser destruída porque ele não obedeceu o que Deus mandou. Mas não foi só não obedecer. A vida dele, a vida de qualquer pessoa se afunda dentro de um mar quando ele não valoriza o seu chamado. Quando ele não valoriza o seu chamado, ele despreza o que Deus falou com ele, aí a vida começa a afundar. Aí depois fala, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, me ajuda. Mas ajudar como? Se você está desprezando, você não está valorizando o chamado que Deus tem na tua vida. Olha a sua igreja, olha onde você está, precisa de ajuda, precisa de união. Precisa você entrar nos mistérios de Deus junto com o teu pastor, com a tua igreja, buscar, orar, jejuar, levar a palavra, evangelizar, trazer as almas. Precisa, é a missão que Deus deu para você na tua vida. Essa é a nossa missão, não tem como correr disso. Mas Jonas achou que poderia correr. E uma das piores coisas que Jonas fez foi perder a confiança nele próprio. Puxa vida, se eu não confiar em mim, porque se eu não confio em mim, eu não confio em Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança desse Deus. O Espírito Santo habita em nós. Se eu não confio em mim, eu não confio no Espírito Santo que habita em mim. Então preste atenção nisso. Jonas, ele perdeu a confiança em Deus e nele próprio. Quando nós perdemos a confiança, perdemos tudo em nossa vida. Se você perder a confiança, você não vai ir para lugar nenhum a não ser para o fundo do mar. Então Deus está chamando você para que você possa se levantar para fazer a obra do Senhor. Você tem que valorizar as coisas, as obras de Deus na tua vida. Por isso que nós estamos vivendo os últimos dias e tem pessoas que estão dormindo. Nós estamos vivendo o grande momento da igreja do Deus vivo ser arrebatada a qualquer momento. Os céus já estão prontos para a qualquer momento a igreja do Deus vivo ela ser chamada para o alto da glória. E as pessoas estão vivendo como Jonas, correndo, fugindo, mas ela quer que Deus abençoe ela quer que Deus dê vitória a ela quer que Deus dê prosperidade a ela quer que Deus cure as feridas dela, que cure as doenças, ela quer que Deus dê uma vida de abundância para a família, para casa, para tudo quanto é lugar, mas ela continua fugindo. Como é que é isso? Não tem como fugir das coisas de Deus. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para levar a palavra. Nós fomos chamados para pregar a palavra, expulsar os demônios, curar os enfermos. É a nossa missão. E Deus havia dado a Jonas, falando, Jonas, você tem uma missão de salvar uma cidade. Deus está falando comigo e com você. Olha, nós temos uma missão de salvar cidades. Salvar vidas. Sabe? Salvar famílias, lares, casas. Nós temos essa missão de aonde pisar uma planta do nosso pé, os mistérios de Deus descer e Deus curar, libertar e salvar a nação. Mas você prefere ficar fugindo daquilo que Deus te deu na tua mão. Jonas não valorizou o chamado dele. E além disso tudo, ele desvalorizou o chamado dele, desvalorizou o mandado de Deus. Querido, muda. Chegou o tempo de se transformar. Chegou o tempo de você se levantar e mostrar para o inimigo que você é forte, que Deus é contigo. Mas tudo isso precisa mudar através do quê? Pela palavra. Palavras produzem, preste atenção nisso, palavras produzem bênção e produzem maldição. Não está escrito lá em Tiago capítulo 3, versículo de número 10? Nós temos o poder da transformação nos nossos lábios. Quando nós falamos, o céu se movimenta. Por isso que temos que ter um cuidado todo especial naquilo que nós falamos. Quando Jonas entrou para dentro do navio e fugiu e se escondeu, a vida de Jonas foi para o fundo do navio e ele ficou isolado. E a vida dele dali para frente foi só afundar. E ele começou a afundar, afundar e afundar.
ao ponto dele abrir a boca e falar para os outros marinheiros que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. Ou melhor, ele sabia porque a vida dele estava ruim. Ele sabia porque o navio estava ruim, o navio estava afundando. E tem pessoas que sabem porque ela está sofrendo, sabe porque as coisas estão ruins para a vida dela. Ela só não quer falar, né? Ela quer revelação. Ela quer que alguém diga para ela, olha, Deus está falando. Não. Existem vários profetas nessa terra. Homens de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Olha, homens ungidos. Está aqui, ó, Ricardo Silva Oliveira. Está aqui, ó, Valmir Penco, homem de Deus. Um homem que realmente Deus chamou para uma grande obra na vida desse homem que está aqui. Sabe, é um pastor, amigo meu, considero portas abertas do Ministério Tarde de Deus para ele, para a família dele. Esse é o homem de Deus, homem que Deus revela o oculto, profundo, mas ele anda na integridade para com Deus. Eu conheço ele, está aqui comigo. Por isso eu digo para você que ainda existem profetas. Nem todos, né? Nem todos são ruins, não, são bons. Tem homens de Deus realmente que não fogem, que lutam, que trabalham na obra, que estão fazendo a missão que Deus mandou, estão levando a palavra, sabe? Está fazendo com que o ministério de Deus se propague na face da terra, através dos dons espirituais. Os dons espirituais existem. Então nós não podemos ficar fugindo. Agora, o barco estava afundando e Jonas sabia que era por causa dele. Tem pessoas que estão vivendo assim, ela sabe que a vida dela está ruim, porque ela está fugindo de Deus. Ela não quer aceitar Jesus. Ela está na igreja, mas ela não abre o coração para Jesus. Ela não quer orar. Ela não quer jejuar. Sabe? Ela não quer fazer um sacrifício para Deus. Você tem que sacrificar a tua vida para Deus. Tu tem que buscar Deus e se voltar totalmente para o Senhor. Porque hoje é tempo de você não desprezar mais o chamado de Deus na tua vida. E nem desvalorizar a obra que Deus tem na tua vida. Começa a valorizar a tua obra. Começa a dizer, Senhor, eis-me aqui, porque ainda dá tempo. Deus está nos dando tempo na face da terra. A Bíblia vai dizer que lá em Provérbios, olha que coisa tremenda, lá em Provérbios 18, 21, a palavra de Deus ela diz que a morte e a vida está no poder da nossa língua. Se nós soubermos utilizar a nossa boca, nós vamos ver coisas grandes acontecer. Eu estou com um propósito diante de Deus de todo dia, 3 horas da manhã, me colocar de pé para orar e buscar o meu Deus. Eu falo, Senhor, por favor, envia um teu anjo para 3 horas da manhã, seja a hora que eu chegar do culto, seja a hora que eu chegar em casa, mas 3 horas da manhã me acorda. E esses dias todinho, 3 horas da manhã, eu estou acordando. Falei, Senhor, eu quero agora entrar num santo jejum de 30 dias diante de Ti, buscando a Ti, orando e jejuando. Eu quero ver os mistérios. Eu quero ver as curas, a libertação, eu quero participar do Teu reino. Eu não posso ser somente ouvinte, também não posso ser somente plateia. Eu quero ver a Sua obra também na minha vida, enquanto eu tiver vida. Eu quero participar do reino, eu não posso ser como muitas pessoas que estão dentro do reino, mas não é do reino ainda. Tu sabia que tem pessoas que estão dentro do reino, mas ainda não é do reino? Porque ela não se propaga a ajudar, ela não se propaga a dizer, pastor, eis-me aqui, pastor, olha, estou aí, para o que o senhor quiser, vamos fazer a obra, vamos evangelizar, vamos orar. Não, pastor, o senhor quer na madrugada orar aí na igreja? Eu estou aí, para a madrugada eu venho para cá. Pastor, eu quero fazer o propósito, estou aí, pastor, no propósito. Mas estão preferindo fugir. Não foge mais, querido. Não faça como Jonas. Não se deixe levar para a profundeza para depois aprender. Deus não quer que você sofra para depois você reconhecer e aprender e voltar para Ele. Não, Deus não quer que tu passe por sofrimento nenhum. Deus só quer que você obedeça a Ele para que você não sofra. Porque Deus não queria o sofrimento de Jonas e principalmente das pessoas que estavam ao redor dele. As pessoas estavam sofrendo, sabe? Tem pessoas que estão afundando, sabe por que está afundando, e a família está sofrendo por causa dela, que ela está fugindo. Aí a família sofre, os parentes sofrem, aonde ela estiver todo mundo sofre, porque ela está fugindo, ela está correndo, ela está pensando que pode se esconder de Deus não se esconde.
Deus, nós obedecemos a palavra dele. Nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos. Ah, tá ruim, tá brabo, tá difícil, tá nada. Tá bom, estamos aí com saúde, força, ânimo. Estamos aí. Ah, tá ficando velho. Graças a Deus. Que Deus está nos dando esses dias todos de vida na face da terra. Ah, tá com 70 anos, tá com... Glória a Jesus. Ele está me deixando, tem pessoa que está indo novinha, está indo embora. E Deus está sustentando você na terra com 60, 70, 80. E tu está dando glória, está dando aleluia, está participando do grupo de oração da igreja, está participando de oração dentro da igreja, está participando de jejum, está lendo palavra, está ouvindo a palavra de Deus através do pastor, nas escrituras. Meu Deus do céu, que glória a Deus! Ah, o cabelo está ficando branco, branco é honra. O cabelinho está ficando branco, glória a Deus! Nosso cabelo está ficando branco, nós estamos ficando velhos, porque estamos ali na obra de Deus, anos e mais anos lutando, vendo almas sendo libertas, pessoas sendo transformadas, a glória de Deus descendo, tu vê paralítico andar, tu vê o cego enxergar, pessoa batizada no Espírito Santo, oh, glória a Deus! Que maravilha! Nós vamos passar aqui na terra, pelo menos fazendo algo para Deus. Porque tem pessoas que estão passando na terra só para comer e dormir. Não, tira isso da tua cabeça. Não despreze o chamado. Valorize o chamado na tua vida, porque coisas maiores vão acontecer para você. Sabe, eu tenho visto o poder de Deus operar. A língua, ela propaga. Preste atenção nisso. A nossa língua, ela propaga coisas boas, coisas ruins. Por isso é importante você mudar a partir de hoje. É importante você não desprezar. É importante você valorizar aquilo que Deus tem te chamado. A obra que Deus tem te chamado. Porque o mistério na tua vida vai ser maior. Tu vai orar, tu vai buscar e tudo na tua vida será transformado. Esses dias agora eu comecei, até nesse mês que nós entramos, já orando na madrugada, 3 horas da manhã. E Deus começa a se manifestar. E Deus começa a falar, porque você busca a Ele. A Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então, quando tu começa a buscar a Deus, você começa a ouvir a voz de Deus. E olha, preste atenção que eu vou falar para você agora, é muito forte. Preste atenção nisso. A pesca maravilhosa, eu sempre falo isso. Estava maravilhosa, né? Mas quando Pedro foi lá apanhar alguma coisa, ele não apanhou nada. A noite toda. Aí quando ele volta, Jesus entra no barco ali para pregar, pede um barco emprestado e quer entrar no barco dele para pregar para o povo. Ele deixa. A presença de Jesus estava com Pedro, mas o barco dele continuava vazio. Tem pessoas que estão vivendo assim, ó. Deus está comigo, Deus está no barco, Deus está no controle, Deus está trabalhando, não é assim? Ah, Deus está trabalhando, mas a vida dela está vazia. O barco dela está vazia de alma. Está sem ninguém, está vazio de alma. Sabe? Não adianta ter a presença de Jesus na nossa vida é essencial? É, mas a instrução é mais forte do que a presença. Então eu preciso da presença, mas também eu preciso da instrução. Quando Jesus falou com Pedro, Pedro, vamos lá que eu vou te ensinar a pescar, e começou a jogar a rede em tal lugar e deu peixe, então ele agora tinha a presença e tinha o resultado. Mas enquanto ele estava fugindo de Deus, a vida dele estava afundada também. Então hoje Deus está falando com você. É tempo de você valorizar o chamado de Deus na tua vida. É tempo de você não desprezar, mas valorizar aquilo que Deus tem te chamado. Tempo de você se levantar nessa terra e mostrar para todo mundo quem realmente é o teu Deus. O Deus que nós servimos. Porque você precisa ter uma história. Você precisa ter uma história, mas não uma história de derrota. Não uma história de derrotas como Jonas, mas uma história de vitória. Você precisa ter um testemunho. Quando você começar a andar na obra, quando você começar a entrar no reino e participar do reino, você vai ficar maravilhada, vai ficar maravilhado. Quando você falar, pastor, olha aqui, estou aqui, vamos para a rua evangelizar, aí vai você, o pastor, mais os 4, os 5, é assim, o começo é assim.
Aí chega lá, começa a evangelizar, alguém pede oração na rua, tu bota a mão, Jesus cura. Sai de lá, ô glória. Tu chega na igreja vibrando. Aí o pastor, queria ouvir o irmão tal, vamos ouvir ele contar uma benção. Aí ele chega, irmão, pela primeira vez eu na rua coloquei a mão numa pessoa, ela pediu para orar, eu botei a mão, ela estava doente e ela ficou curada na hora. Olha que mistério. Olha como você é importante para Deus. Olha como você tem que participar do reino. Você dobrar o teu joelho, tu começar a orar e daqui a pouco tu está dormindo e Deus te dá uma revelação. Aí Deus te mostra, minha serva é isso, é aquilo, faz assim. Aí você faz e tudo dá certo, fala, meu Deus, eu estou dentro do reino. Porque quem está dentro do reino, ele está acima das águas. Olha, que coisa interessante. Enquanto Jonas ficou no fundo do mar, ele só estava vendo trevas e morte. Mas quando ele se irmou de obedecer a Deus, se arrependeu, se voltou para Deus, aí ele foi ver milagre, uma cidade inteira se converter. Ele viu o milagre de Deus. E interessante que Deus falou com ele, vai lá pregar na cidade. Ele passou na cidade correndo. Mesmo assim, ele estava meio rebelde. Ele passou falando, gritando alto e falando, o dia do Senhor está para chegar, se arrependa, e foi correndo. Deus não mandou ele correr, Deus mandou ele lá pregar, passar devagarzinho, falar dos mistérios. Não, mas ele decidiu passar rápido na cidade. Mas a palavra de Deus tem poder. A palavra penetra o coração, a mente, a alma e o espírito. Ela entra. E estava lá o rei daquela cidade, quando ele ouviu os mistérios, ele rasgou a roupa, ele se arrependeu, e o povo todo se arrependendo, e agora Jonas vê o milagre de Deus acontecendo, a glória de Deus descendo naquele lugar. Quando você começar a participar do reino de Deus, aí onde você está, você vai ver o que vai acontecer nesse lugar aí, tu vai ver os mistérios da palavra acontecendo diante dos teus olhos. É isso que Deus está chamando você para participar do reino dele. Você não pode menosprezar o chamado de Deus na tua vida. Não faça como Jonas. Mude a situação hoje. Transforme a sua vida hoje. E tenha uma vida abençoada. Porque a palavra está aqui diante de nós. Sabe, lá em 2 Timóteo 3,16, a Bíblia fala que ele aperfeiçoa. Olha que coisa tremenda. Deus nos aperfeiçoa. Querido, ele aperfeiçoa a nossa vida. Meu Deus do céu, eu sinto o poder de Deus sobre a tua vida e a minha vida também. Eu sinto que Deus quer algo maior de nós. Deus quer coisas maiores na nossa vida e nós estamos como Jonas. Estamos correndo, botando desculpa em tudo. Pastor, não dá não, pastor, porque nesse dia aí eu vou ter que sair com minha titia, com meu vovô, com minha vovó. Pastor, não dá porque eu vou chegar mais tarde do serviço. Pastor, não dá porque eu estou assim, estou assado. Não, para com isso. Diga para Deus, Senhor, para tu, tudo dá. Eu faço a hora para o Senhor. Não dá, não vai dar sim, pastor. É o quê? Chegar lá às 7 horas da noite? Pastor, eu estou vindo do serviço direto. Eu posso chegar lá pelo menos mais 8 horas, ou 10 para as 8, que o ônibus demora um pouquinho, mas eu quero chegar lá. O senhor vai ficar lá de 8 às 9, 10 horas lá evangelizando? Eu vou chegar, pastor, eu vou chegar lá. Que coisa maravilhosa. Já pensou Jesus como ficava maravilhado? Quando viu o discípulo dele se dando para ele, fazendo a obra. Aí Jesus falou, não, eu não posso fazer sozinho, vocês veem. Vocês têm que aprender e vocês têm que praticar. Aí Jesus pegou lá em Mateus capítulo 10, verso 1, ele chama o discípulo, dá poder para os discípulos e fala para ele, eu dou poder, dou autoridade a vocês vão expulsar demônios, vão curar os enfermos, olha, os leprosos vão ser sarados, eu vou dar para vocês participar do reino comigo, para ver os milagres acontecer. Você não foi chamado aqui só para me acompanhar, você não foi chamado para ser acompanhante de Jesus, você foi chamado para fazer a obra do Senhor também. Eita, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E é essa obra que Deus quer que nós fazemos. Olha aqui para mim, deixa eu falar mais uma coisa para você. Na obra tem vaga para todo mundo e tem lugar para todo mundo fazer. Para que brigar? Para que discutir? Você viu os marinheiros dentro do barco brigando um com o outro, querendo jogar sorte, jogaram sorte quem é. E por que está acontecendo aquela brigalhada? Aí Jonas falou, não sou eu, o problema aqui é eu. Estou fugindo de Deus. Aí você viu que depois os marinheiros, mesmo assim, ainda queriam ajudar Jonas, mas Jonas falou, me joga nesse mar, para que as águas parem, me joga lá.
Aí pegaram ele, mesmo sabendo, eles não queriam, mas jogaram. Porque foi uma ordem de Jonas. Aí tudo se apazigou dentro daquele mar. Tudo se apazigou lá no navio. Ele não afundou. Então veja bem que Deus chamou você para participação. O pastor, nós que somos pastores, nós também temos que andar no querer de Deus. Nós temos que buscar esse Deus. E temos um prazer de ter você ao nosso lado. Evangelizando na rua, falando de Jesus, pregando a palavra, levando o folhetim da tua igreja. Porque hoje a desculpa é o seguinte, tem internet, fala pela internet, tem internet, evangeliza pela internet, não, na rua que é gostoso. Eita glória, na rua você vê o doente ali, ele fala, tô com uma dor aqui, tu fala, esses dias eu estava evangelizando no meio da rua, aí o rapaz com um cordão de outra religião, ele olhou para mim e falou assim, aí, eu tô com uma dor tremenda no meu estômago, que essa dor não sai. Se você me orar e essa dor passar, eu vou na sua igreja. Ele me fez um desafio. Na rua é bom por causa disso. Porque ele vai desafiar o homem preparado no jejum, na oração. Porque você vai estar na oração, vai estar no jejum, você vai estar preparado espiritualmente. Aí o diabo deixou ele falar e me desafiar. Quando eu levantei a minha mão assim, eu falei, Senhor Jesus. Quando ele levantou, ele caiu endemoniado. Aí saiu o demônio dele, ele arrancou o cordão, jogou longe, já veio, me deu um abraço, pastor, vou lá na tua igreja. Nunca isso aconteceu. Poxa, irmão, isso que é um mistério. Eu estava contando para a igreja que domingo agora eu fui na casa de um rapaz, tinha praticamente lá os seus uns 140, 150 quilos, bem forte, em cima de uma cama, de um leito. E quando ele me ligou, falou comigo, a esposa dele falou que ele estava doente em cima dessa cama, que já não dormia mais na cama dele, mas estava dormindo na sala. Botaram uma coisa na sala, uma maca na sala, e botaram ele em cima porque já estava muito pesado, não dava para ir lá para dentro do quarto. E quando a SAMU vinha, eles já apanhavam ele da sala, já levava. Aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, isso aí eu não aceito esses mistérios. Eu vou lá no teu nome. Porque esse homem que está lá, ele não pertence a mim, ele pertence a ti. Ele é teu filho e teu servo. Mas usa-me naquele lugar. Aí levei 4 irmãos comigo, levei 2 pastores e mais 2 irmãos, e foi a nossa caravana. Oh, que gostoso é andar com a caravana que está ligado no mesmo mistério. Quando está todo mundo ligado, pastor, tem que ter uma multidão, 500, não. 3, 4, olha, ligado no mesmo mistério, balança qualquer inferno. Aleluia! O mistério de Deus profundo. Aí chegamos na casa do homem, quando eu olhei para ele, ele falou, pastor, que bom que o senhor veio aqui me orar. Eu falei, eu não vim aqui te orar. Aí ele olhou para mim, o que tu veio fazer? Eu falei, eu vim aqui para você ser curado no nome de Jesus Cristo Nazareno. E a lágrima dele desceu na hora. E nós juntamos ali, começamos a orar ele, tal. Daqui a pouco aquela dor saiu, eu falei, Senhor, fortalece a perna desse homem para ele levantar. Irmão, quando nós começamos a orar, aquele homem começou a sentir um fogo no corpo, começou a glorificar a Deus, começou a exaltar o Senhor. Daqui a pouco aquele homem pesado, irmão, pesado, falou pro pastor Humberto, me segura aqui. O outro pastor segurou, levantou, ficou de pé, irmão, do lado da maca. Aquilo foi uma coisa gloriosa. A mulher chorava, o filho chorava, todo mundo na casa tinha um chororô dentro da casa, mas nós presenciamos o poder de Deus. É isso que Deus quer que tu entenda. Você tem que participar do reino de Deus. O reino é glorioso. O reino não é briga, não é contenda, não é desunião. O reino não é isso. O reino de Deus é paz, é alegria. O reino de Deus é transformação, não é mudança, é transformação. Esse é o reino de Deus. Por isso, querido, hoje eu passo aqui para falar para você que a palavra de Deus era muito forte. A palavra de Deus, ela santifica. Ela santifica, ela limpa, ela liberta e ela é viva e eficaz. Essa é a palavra do nosso Deus que nos fortalece a cada dia. Por isso, vamos viver com intensidade na obra dele. Não perca a visão da parte de Deus na tua vida. Não perca. Não perca esse momento que Deus está te dando na terra de participar do reino dele. Não perca isso não. Pega aí, segura. Pega aí, junta aí com o pastor. Fala, pastor, estou aí. Eu quero agora participar do reino. Eu quero ver sinais, prodígios e maravilha. Eu quero ver as escrituras se cumprindo na minha vida através da obediência.
eu quero fazer a obra. Chega de fugir, chega de fugir, chega de dar desculpa, que eu não posso, que eu não dá. Às vezes eu falo até assim, me perdoe, mas tem pessoas que ela vive fugindo. Mas quando você fala, olha, tem uma festa, olha, tem uma comida, vamos fazer um culto, nós vamos fazer uma sopa, vamos fazer... ele aparece, ele nunca falta. Agora, para fazer a obra, tá ruim, tá bravo, tá difícil. Não, não faz isso não. Jonas, ele não só fugiu, ele fez pior do que fugir. Ele desprezou o chamado de Deus na vida dele. Não despreze esse chamado, porque eu tenho a certeza que quando nós chegarmos na glória diante de Deus, a Bíblia diz que nós vamos receber uma coroa da vida eterna. E eu tenho a certeza que Deus, ele vai se agradar de você. Tua obra aí vai crescer, a nossa obra aqui vai crescer, todo lugar vai crescer. Vai crescer numa imensidão tão grande que tu vai falar, meu Deus, como é bom estar nessa rua, como é bom evangelizar, como é bom visitar os lares, como é bom fazer culto nos lares. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Aí você vai valorizar o teu chamado. Você é especial para Deus. Nós somos especiais para Deus. Nós viemos aqui nesse mundo para fazer a obra do Senhor. Domingo retrasado, eu fiz 34 anos de casado com a minha esposa, Janete Tele de Oliveira Pereira. 34 anos, casamos bem novinho. E Deus fez, eu tenho muito a contar. Eu poderia fazer um livro, eu e ela na obra, fazer livros. Começamos numa sala 3x4, da sala fomos para uma varandinha, da varanda começamos a construir o templo cresceu, e hoje estamos aí na obra do nosso Deus. Nossos filhos estão na igreja buscando a Deus, falando da palavra do nosso Deus. Então estamos aí na obra do Senhor, estamos buscando a Deus, fazendo aquilo que Ele quer. E se qualquer momento Ele voltar, glória seja dada ao nome dEle. Estaremos nos apresentando e mostrando para nós, mostrando para Ele, que nós não só fomos ouvintes, mas fomos praticantes e participamos do reino dEle aqui na terra. Eu quero deixar para você hoje essa palavra de Jonas capítulo 1. Não fuja, não faça pior igual Jonas fez. Jonas ele não obedeceu a Deus, ele menosprezou o chamado de Deus na vida dele. Não faça isso. Ele desvalorizou o chamado de Deus. Valorize o chamado de Deus na tua vida. Levanta a tua cabeça e fala aí, onde você estiver, a igreja que você estiver, fala, olha, pastor, quero participar do reino de Deus. O reino de Deus não é só eu ficar aqui sentado, parado, não. O reino de Deus é estar junto do Senhor, que é o representante da nossa vida perante ao nosso Deus. Lembra de Moisés, o representante de Deus na face da terra? Aqueles que se ajuntaram com Moisés, Deus exaltou a vida deles. Mas aqueles que se levantaram contra ele, olha, a terra se abriu e consumiu a vida daqueles que se levantaram contra Moisés. Fala com o pastor aí. Eu quero deixar aqui meu agradecimento muito especial a você que tem nos acompanhado aqui na live. Eu tenho falado e tenho falado com Deus. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus e as portas sempre estarão abertas para todos que gostam de participar do reino e fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês hoje, que vocês tenham um final de semana, já estamos no meio da semana, mas que vocês tenham uma semana super abençoada. E lembre-se, eu preciso participar do reino de Deus. Chega de fugir. Eu tenho que dar frutos. E frutos que nascem grandes árvores. Depois eu vou contar para você, amanhã, eu quero fazer uma live aqui, amanhã é quinta-feira, isso. Não, na sexta-feira, eu vou fazer uma live aqui e vou contar de um pastor chamado ali, o da Nova Vida, e é bispo. E o bispo da Nova Vida, eu vou contar para vocês como é que ele me ajudou com 20 cadeiras a eu começar esse ministério ao altar de Deus. Vou contar a história do bispo Rubem, que Deus usou ele poderosamente para me ajudar, e eu vou contar como foi a minha trajetória até ele e o que ele falou para mim, o que ele disse para mim no dia que eu fui lá pedir cadeira para ele da igreja. Sabe? Foi uma coisa tremenda,
uma coisa sobrenatural, que Deus realmente é poderoso e você vai ficar maravilhado. Então, sexta-feira, quando for 9 horas, eu espero você aqui, tá bom? 9 horas, sexta-feira, eu vou esperar você e você vai ver como que Deus fez a obra naquela igreja ali, altar, Nova Vida, de Nova Iguaçu, aquela grandona, tem perto do shopping, e o Bispo Rupi, um homem de Deus, que realmente, hoje, eu considero ele também como um dos meus pais na fé. E, sinceramente, olhar para um jovem, sem ter um conhecimento de onde veio, não saber nem de onde é, e falar o que ele falou para mim, e agir como ele agiu comigo, olha, querido, é coisa sobrenatural. Então eu vou contar para você, sexta-feira, nós vamos estar juntos e eu vou contar para você o que Deus realmente fez através dele no meu ministério. Pastor Valmir Penco, homem de Deus, Ricardo, William, que Deus abençoe vocês, carinho todo especial por todos vocês. E na sexta-feira a gente volta a se encontrar. Mas, olha, fale para você hoje, eu preciso participar do reino de Deus aqui na terra, para que eu possa ver sinais, prodígios e maravilha através da minha vida para salvar a vida das pessoas. Não despreze, nem desvalorize o que Deus tem para a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.